Olá, vamos para mais um caso do nosso clube de estudo de casos. A proposta aqui é discutir um paciente que tem muitos eventos sociais, está com excesso de peso e tem uma ingestão muito grande de bebida alcoólica. Como que a gente lida com esse tipo de paciente no nosso consultório? Então, ele é um jovem, por onde a gente começa, se a gente implementa, o que a gente planeja para ele. Então, vamos lá. Esse, na verdade, que eu queria contar para vocês, é um paciente que já veio no consultório várias vezes. Só para vocês terem uma ideia, ele começa o atendimento em 2012, ele perde peso, né? Depois ele volta a buscar um acompanhamento em 2016, onde ele consegue perder peso, e depois ele ganha de novo. E você vê que agora, quando ele retorna a última vez, ele já está com 96 quilos, né? Então, um paciente de 40 anos, tá? E sexo masculino, que tem uma sanfona importante, tá? E aí, quando a gente começa a coletar um pouco da história dele, né? É um paciente que teve uma história de síndrome do pânico, então utiliza uma série de medicamentos antidepressivos hoje, tá? E toma Rivotril, toma Pondera, né, que são dois antidepressivos importantes. E ele chega com a seguinte situação: ele não preencheu a anamnese clínica, tá? E ele fala o seguinte: eu sei que eu estou acima do meu peso, né? Eu estou com muita gordura na região de barriga, tem uma cintura de 110, tá? E tem, só para vocês terem uma ideia, 1,68, então é relativamente baixo. Diz que está muito cansado, está muito indisposto, tá? Acaba que acorda muito tarde, então tem uma rotina de acordar muito tarde e dormir muito tarde. Diz que fica muito produtivo mais no final do dia. E disse que está quase chegando a 100 quilos e veio aqui para buscar um apoio para reduzir o peso. Mas ele fala também que ele trabalha com a parte de marketing, enfim, com a parte de marketing esportivo, e a maior parte das reuniões dele giram em torno da mesa ou dos chopes, né, no final do dia. Então, ele relata ter uma ingestão em torno de 40 a 50 garrafinhas de cerveja por semana, que é uma ingestão muito alta. Se você computa isso e multiplica, por exemplo, 50 garrafas de Stella por mais ou menos 150 calorias, você vai ter mais do que 1 quilo de gordura corporal, né, por mês. Aí é mais ou menos o que ele refere ter, ganhar 1 quilo por mês, né, nos últimos meses. E além de não estar fazendo exercício, ter suspendido o exercício, e dele ainda ter uma alimentação do ponto de vista nutricional muito ruim, porque ele acaba comendo mais fritura, bebida alcoólica, enfim, não tem muita rotina em casa, de horário, diz até que tem uma pessoa que pode dar apoio em casa. Ele não refere nada do intestino muito ruim, diz que esse é algum exame mais antigo, mas ele se recusou a fazer exame de sangue agora, foi o último exame antigo dele, de 2 anos, mas uma glicada aqui mais altinha, né? Já teve um colesterol também, como vocês podem ver, de 230, um ácido úrico tocado. E aí eu até conversei com ele, eu falei, poxa, que tal a gente fazer um exame para ver como que tá? Não, eu quero daqui a 3 meses, tinha meta do aniversário dele em setembro, e que, né, a consulta foi em julho, e que ele queria estar se sentindo melhor na consulta, no aniversário dele. Então, ele coloca uma meta de 5 quilos, mas diz que quer estar se sentindo melhor, disposto, assim como ele já se sentiu várias vezes que retomou o plano alimentar. Enfim, disse ainda em relação então, como eu falei, a queixas. Esse paciente relatou que tinha
Esse paciente relatou que tinha refluxo, então uma queixa bem importante de refluxo, e ele também relatou que a questão da bebida alcoólica era muito difícil dele controlar. Tá? Então, o que eu fiz para esse paciente? Eu não fiz uma anamnese detalhada com ele. Eu já conhecia um pouco dos hábitos dele, por ser um paciente mais antigo, né? Mas disse que estava disposto, né? A última vez quando ele veio em outubro de 2016, ele estava já quase correndo em torno de 15 quilômetros por dia, 3 vezes por semana, né? E ele colocou que estava se sentindo muito pesado para correr, mas que a proposta dele era pedalar 20 quilômetros 4 vezes por semana. Tá? Então, é um paciente que mora sozinho, tá? Não tem uma estrutura apesar de trabalhar bastante de casa, ele acaba passando 3 dias em São Paulo por semana, ele dormindo num flat, que tem academia, né? Então, você vê que a forma da gente conduzir a consulta, se tem anamnese ou se não tem anamnese, a proposta sempre é ter uma consulta mais livre possível, né? Para que o paciente coloque suas demandas, tá? Então, eu coloquei para ele que a ideia seria dele perder de 5 a 10% do peso de 3 a 6 meses e que com 3 meses eu queria um exame de sangue dele, tá? Para a gente ter ideia de como estão as coisas, até para saber de que forma que a gente pode intervir para algum tipo de suplementação. Então, como eu coloquei, um paciente com 96 quilos hoje, uma circunferência do braço de 36, uma circunferência da cintura de 110, maior circunferência até o momento, e nem fiz as medidas de dobra cutânea para esse paciente, está com IMC de 34,3, e ele tem um pouco mais de massa muscular, então fica difícil a gente estar avaliando essas dobras cutâneas com acurácia. Tá? E é um paciente, pela quantidade de ingestão de álcool, ele estava muito inchado, né? Então, foi interessante que eu perguntei, né? E aí, como eu posso te ajudar? O que a gente vai fazer? E aí ele disse que queria ficar 15 dias sem beber bebida alcoólica, tá? Que ele ia ficar, porque estava precisando, ele usou o termo se desintoxicar, e ele acreditava que ele precisava ficar um período sem, né? E depois ele voltaria a consumir. Como foi uma questão de um desejo do paciente, apesar de eu não fazer nada, de zero refri, zero evento, para nenhum tipo de paciente, mas isso foi uma colocação dele. E, assim, eu cumpri com o desejo dele para a gente estabelecer aqui a meta. Então, a proposta foi restrição de bebida alcoólica durante 15 dias, tá, para ele se sentir melhor, menos inchado. E aí, em julho, após esses 15 dias, a ideia é que, no máximo, ele tomasse 3 bebidas alcoólicas na quarta-feira. Essa foi a minha recomendação. E 7 no final de semana, tá? E uma coisa que eu chamei muita atenção dele é que as doses não são cumulativas. Então, 7 doses no final de semana, seria 2 num dia, 3 no outro e 2 no outro. Para um paciente que tem uma ingestão média de 50, é uma redução importante. Aí ele até me perguntou, poxa, mas quanto que seria razoável de eu consumir? Então, tem muito essa questão do quanto que é razoável consumir e a questão da bebida alcoólica para esse paciente claramente era um problema, dado que ele chega aqui dizendo que o problema dele do peso é do álcool, né? E aí eu falei para ele, olha, de recomendação médica, o máximo são 2 doses por dia, né? Isso pela Sociedade de Cardiologia. Pela Sociedade do Câncer, eles não recomendam nenhuma dose por dia. E doses não cumulativas. Então, se ele está tomando 3 doses num dia, 10 doses, como é o hábito dele, ele está muito longe da recomendação. Então, o que eu sugeri para ele eram as 10 doses durante a semana, que seria 2 por dia durante os 5 dias, né? E ele falou que ele não ia conseguir fazer isso,
e que ele topava pelo menos 5 doses na quarta-feira e 10 doses no final de semana. Você vê o nível de troca de informação que a gente tem com o paciente e de negociação. Também não adianta falar assim, não, vou ficar sem bebida alcoólica até setembro. É um paciente que não vai ficar, né? Então, aí coloquei aqui, ele perguntou, não, ele me ajuda com essa conta, né? Como que é a conta? Eu falei, bem, como que é a conta da compensação? Apesar de ter escrito aqui, não pode fazer nenhum tipo de compensação, mas eu fiz a conta com ele. Uma cerveja tem em torno de 150 calorias, e se ele pedala 20 km por hora, né? Então, quando a gente vai lá na planilhazinha que eu já mostrei para vocês, do gasto energético dos METs, ou se você não conhece qualquer livro de atividade física, você encontra uma tabela de METs, de gasto. Você multiplica o METs pelo tempo do exercício e pelo peso. E mostrei para ele que se ele pedalar 20 km, que é sair da casa dele, ir até o Pontão do Leblon, ele mora no Maitá, depois ir, enfim, até o aeroporto, eu não lembro muito bem, enfim, os 20 km que ele falou que faria, seriam 600 calorias. Então, de alguma forma ou de outra, ele precisaria, para 4 cervejas, estar pedalando os 20 quilômetros. É porque ele me perguntou, mas não, eu coloquei que não pode, não deve, só porque você pedalou, você vai tomar 4 cervejas, né? Que não pode fazer nenhum tipo de compensação, porque isso caracteriza aí o comportamento mais bulímico. Tá? E a gente chegou numa meta que ele faria 80 km por semana de pedal. Pedi para ele, né, olhar para a semana dele e procurar fazer algum planejamento sobre bebida alcoólica e eventos. Então, se ele vai ter 2 almoços de negócio durante a semana, que ele planeje isso. Ele vai ingerir bebida alcoólica na parte da manhã, na parte do horário do almoço, ele não beba à noite, ele vai ter que se privar do chopp após futebol, enfim, que acontecer às quartas-feiras, porque se ele abrisse exceções por conta do trabalho e permanecesse com as atividades sociais pessoais dele, a conta não ia fechar e ele não ia ter benefícios de se sentir menos inchado no processo de perda de peso. Pedi para ele fazer esse planejamento, entenderam? O planejamento, olhar para a semana, ver o que vai ter de evento, tanto final de semana quanto dia de semana, e ver de que forma que ele vai operacionalizar a semana dele, se ele vai no evento, se ele não vai, o que ele vai consumir no dia. Pedir para quando ele estivesse a trabalho, viajando, então terça, quarta e quinta, que eram os dias que ele estava fora, manter o café da manhã, então sempre comendo uma fruta, e tentar pegar uma fruta do café da manhã do hotel, do flat, para comer uma fruta à tarde. E pedir para ele comprar uns biscoitinhos, existe esse site, não sei se vocês conhecem, Best Berry, que é um site de assinatura de pacotinhos de biscoitinhos, mas sem conservante, enfim, sem açúcar, e que eu pedi para ele, como uma questão de praticidade, um paciente que não tinha muito tempo, nem que ele ficasse preocupado com comida, para ele comprar. Tá? E quando ele estivesse nos almoços de negócio dele, para ele avaliar as opções que estão disponíveis no cardápio e não pedir aquilo que o outro pediu. Tá? Para o refluxo, o que eu conversei com ele? E os pacientes acham que o refluxo é normal, né? Não, só o refluxo melhorou depois. Mas eu expliquei para ele o risco que o refluxo crônico pode gerar, que é o esôfago de Barrett, né? Então, e que isso pode gerar câncer, pela alteração do epitélio, pela presença do suco gástrico. Então, pedi para ele que ele fizesse as mudanças posturais, comesse 3 horas antes de se deitar, elevasse a cabeceira da cama, colocando um suporte 15 a 20 centímetros abaixo da cabeceira da cama, e reduzir o café, que era uma coisa que ele bebia muito, o álcool, que mal vem de 50 viraram 10, né? Os alimentos gordurosos, que a gente pactua dele não consumir junto, ele sai muito, né? Não dá pra gente, para esse tipo de paciente, falar, avalia no dia se você está realmente com desejo de comer, porque não é uma questão de compulsão que ele tem, é uma questão mais no social, então você tem que restringir mesmo para esse tipo de paciente, né? E nos eventos sociais, o que eu pedi para ele fazer, e eu gosto muito dessa imagem, eu imprimi isso no plano alimentar dele, que antes dele ter um comportamento, seja de abrir outra estela, seja de pedir uma fritura, seja de pedir um prato mais pesado, como ele mesmo dizia, dele avaliar o que está passando pela cabeça dele. Se está condizente com a meta dele,
se é isso que ele deseja para ele, se foi isso que ele combinou, né, comigo, com ele. Então, tentar acessar os pensamentos antes de qualquer comportamento que ele considere importante para o segmento da meta dele, tá? Então, tanto um comportamento de, acho que será que eu pedalo ou não hoje, para ele acessar esse pensamento, e quando ele estiver no bar, ou quando ele estiver no restaurante. Bem, em relação ao café da manhã, então, o paciente que muitas vezes não comia nem o café da manhã, porque ele acorda e começa a trabalhar de casa, às vezes ele acordava tarde e nem comia nada. Então, eu pedi para ele comer, né? Ele gostava de fazer um suco de melancia, gengibre e água de coco. Pedi para ele continuar, né? Ele gostava, mas não fazia nunca, mas era uma coisa que ele disse que poderia fazer. O outro dia ele faria o ovo, o outro dia ele faria a opção do iogurte, só para gerar um mínimo de variedade para ele. Tá? Ele falou que tentaria, sim, ele tem uma pessoa que cozinha, então nos dias que ele comesse em casa, ele respeitaria essas quantidades, que foi prescrito, né, pelo peso dele, e quando ele estivesse na rua, ele tentaria no aquilo. Se não fosse no aquilo, ele montaria um prato do à la carte que tivesse essa distribuição. A única coisa que ele não garantiu foi o feijão. Né? À tarde, o que a gente combinou? Porque ele pedala mais para o final do dia, pedala por volta de mais 8 horas, 19 horas, mais 7 horas. Então, que ele faria esse lanche, porque senão ele ficaria com muita fome para comer só depois do pedal. Tá? E aí, dei opções para ele falou que essa barrinha Bio2 ele não gosta, ele já provou e não gostou, pedi para ele provar de novo. E dei uma outra marca de barrinha, dei a opção do açaí, que ele falou que gostava, a opção do Best Dairy, como eu falei para vocês no início, uma outra empresa que esse biscoitinho também é interessante, que não tem conservante, não tem sal, enfim, ou então chocolate, que é o que ele gostava mesmo, com mais cacau. E à noite eu comecei, né? Quis já fazer à noite, dá para a menina deixar uma sopa? Aí ele, não, sopa não. Aí começou. Eu falei, mas não dá para fazer isso. Tudo que eu sugeria, falava que não dava para fazer. E aí que eu perguntei para ele, o que dá para fazer? Ele dá para pedir delivery. Eu falei, então tá bom, dá para pedir delivery? Então você conhece o aplicativo iFood? Ele, sim, conheço, onde eu peço pizza de não sei aonde, não sei aonde. Falei, então, nesse mesmo aplicativo tem dois restaurantes que entregam um delivery saudável, tem potes de vidro, sustentáveis, ambientalmente. Aquilo ali mudou o humor dele, ele falou, jura, começou a ver os cardápios, ver as fotos. E no mesmo dia ele mandou, né, na semana de acompanhamento, primeira semana, ele foi me mandando não só a distância que ele estava fazendo a pedalada, quanto os deliveries que ele tinha pedido. Então, vocês podem falar, Anne, mas a melhor opção é mandar o paciente consumir 10 bebidas alcoólicas, jantar delivery à noite. É a perfeição do plano alimentar? Óbvio que não, né? Mas adianta fazer um plano alimentar perfeito para um paciente desse, que não vai executar? Então, quando a gente fala da medicina baseada em evidência, da nutrição baseada em evidência, não é você prescrever para o paciente uma coisa que ele não vai fazer. Você vai ter que aliar o seu conhecimento a sua prática clínica e a história do paciente, ver o que ele vai aderir. E aos poucos você vai melhorando esse plano alimentar dele. Tá? Então, eu quis trazer esse plano para vocês confuso, uma história meio nebulosa aí, de pouca informação, ao mesmo tempo não tem aquele questionário enorme, mas ao mesmo tempo eu já tenho muita coisa para ser trabalhada para esse paciente em consulta. Então, foi uma consulta longa, uma consulta de conscientização, uma consulta de esclarecimento de algumas questões que já haviam sido faladas há alguns anos atrás e foram repetidas, e é um paciente que precisa desse apoio, né? Então, e o que mudou ali na rotina dele, pelo menos nas primeiras semanas, foi a questão do delivery à noite, e aquilo ali realmente fez com que ele fizesse uma boa opção, acreditasse que estava fazendo uma boa opção, e isso é muito importante para o paciente seguir no plano alimentar e não sempre ficar com a sensação de que ele não fez o que ele deveria ter feito. Tá? Então, talvez fiquem algumas dúvidas para vocês nesse caso, ou mais informação sobre o paciente. Não deixe de me perguntar. Deixa eu começar a fazer os casos sem muita informação para ver se vocês me perguntam mais na aula ao vivo. Então, não deixe de perguntar na aula ao vivo.
Então, você vê que para esse paciente, eu não suplementei, né? Eu fiz um planejamento, podem falar até meio esdrúxulo, mas eu comecei por onde o paciente queria começar. Isso é muito importante para a gente gerar empatia e gerar bons resultados para o paciente. Depois a gente com certeza vai falar desse caso mais para frente, porque é um caso muito interessante por conta do excesso de bebida alcoólica, que é o que a gente tem visto hoje com muita frequência. Tá bom? Então a gente se vê na aula ao vivo e enfim, se tiver qualquer dúvida, contato@nbelo.com ou então nas redes sociais, enfim, que sempre tem no YouTube. Não deixe de assistir, tem muito vídeo sobre atendimento nutricional. Não tem caso clínico óbvio, porque os vídeos do YouTube são abertos, eu não vou ficar discutindo conduta nutricional, que é para o nutricionista, para o estudante de nutrição, para o público em geral. Mas tem bastante dicas, não deixem de entrar em contato, que a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até lá!